Olá, amigos, amigas, companheiros de jornada, que a doce paz de Jesus continue a se derramar sobre todos nós, nos fortalecendo, nos animando, para que continuemos essa nossa jornada nesse momento novo para todos nós, que até então nunca vivido, nunca vivenciado, mas que com certeza logo, logo passará. Então, que Jesus, nosso guia e modelo, possa nos condicionar sempre a força, a aceitação, a vontade do nosso Pai. É com muito prazer, com muita alegria, que volto a falar com vocês, abraçando cada um em pensamento, mas com todo o carinho, com toda a saudade. Nosso tema, a mensagem de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos. E o nosso tema, o tema que vamos estudar agora, é a parábola do semeador. Sabemos todos que quando Jesus, passando por aqui, encarnado, ou seja, com corpo de carne, falava por parábolas, porque a nossa condição não permitiria o entendimento maior. Mas hoje, com a chegada do Espiritismo, ou seja, da doutrina dos Espíritos, essas parábolas estão sendo mais ou menos desenvolvidas pelos espíritos nobres para que tenhamos um maior entendimento e, com isso, procuremos vivenciá-las. E a parábola do semeador começa. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu em um barco, onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. E começa o nosso estudo. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo-se erguido, em seguida a queimou, e como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinhadeiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos. Alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvido para ouvir. Encontramos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 13,
versículo de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que recebe na hora mesmo com alegria. Mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto e rende 100, ou 60, ou 30 por um. Encontramos isso no Evangelho de Mateus, dando continuidade. O Evangelho nos diz que todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e arrebata, arranca, tira do seu coração. A parábola do semeador vem nos convidar à reflexão de que tipo de semeadores somos nós. Em que terra estamos lançando a nossa semente ou dom nos ofertado por Deus. E aí nós refletimos, paramos um pouco para, na nossa reflexão, buscar o que realmente estamos fazendo de nós. Porque sabemos que estuda a doutrina espírita, sabe que estamos aqui de passagem, estamos aqui em um mundo de provas e expiações, resgatando erros, falhas que fizemos em vidas passadas e até nessa mesmo. E Deus nos dá sempre oportunidades de renovação, de reparar todo esse nosso débito. E por isso a doutrina, essa doutrina consoladora, educadora de sentimentos, nos traz mensagens assim tão belas. Quando nos fala de temas, né, das palavras de Jesus. E nessas reflexões que devemos fazer sempre, começamos a pensar, a refletir. Será que estou ou estamos somente recebendo e não estamos multiplicando essa semente, o dom? Porque na parábola diz que a semente que caiu na terra boa, ou seja, na terra fértil,
ela rendeu 160 ou 30 por um. E nós, ao recebermos essa semente, ou esse dom, ou esse talento, estamos fazendo o quê? Estamos a semear em uma terra fértil ou estamos guardando, esquecendo-a, menosprezando-a? E esquecemos de pôr em prática, porque muitas vezes, se não a maioria das vezes, os convites mundanos, os convites materiais, nos apetecem mais, nos faz, né? Nos fazem lembrar ou esquecer do nosso compromisso que assumimos com a divindade e daí recebermos os dons ou as sementes. E na maioria das vezes, a gente não procura levar, não procura desenvolver aquilo que já conquistamos. E aí se diz que nesses casos a gente simplesmente jogou a semente em uma terra infértil, em uma terra cheia de pedregulhos, onde ela até pode nascer, mas não floresce. E é o que acontece com muitos de nós. Nós procuramos, nós conhecemos a doutrina, mas achamos que ela exige muito, que a doutrina nos dá puxões de orelha. E daí? Vamos à procura do mais fácil, daquilo que não precisa renúncias nem sacrifícios. Esquecendo que ao semear, é necessário que façamos o cultivo da terra, é necessário que estejamos atentos a essa terra, molhando-a, adubando-a, amando-a, conversando com ela, para que essa semente brote no seu esplendor. E nesse brotar, a gente percebe a grandeza de Deus. Somos assim. Quando nós nos dedicamos a exercitar tudo aquilo que aprendemos nessa doutrina, como na parábola do semeador, que nós precisamos multiplicar, que não devemos guardar para nós, no nosso cofre interno, o que nós recebemos, o que nós conquistamos. Devemos lembrar que nós estamos a receber esses ensinamentos através dessas mensagens por espíritos benfeitores e por médiuns que se dedicam à tarefa. E aí nós recebemos valiosas mensagens. E devemos seguir esse exemplo,
porque os bons exemplos devem ser seguidos. Devemos guardar sempre as palavras de Jesus, as suas recomendações dentro de nós. Não vamos nos permitir que o espírito maligno venha e arranque do nosso coração, que arrebate. Isso significa, esse espírito maligno, a nossa indiferença, o nosso descaso, a falta da importância que a gente dá às coisas valiosas. E nesse arrancar, arrebatar, com certeza estaremos perdendo algo, por menor que seja, mas algo de muito proveitoso que já tínhamos ou temos conseguido realizar ou desenvolver. Não sejamos meros curiosos dos fenômenos que a doutrina nos oferece. Sabemos todos que muitas pessoas até se rotulam de espíritas, mas estão em busca do conhecimento do fenômeno que a doutrina nos dá nos oferece de forma educada, simples e verdadeira. E quando a gente que está em busca disso aí somente consegue, se perde o interesse, esquecendo-se, relembro que a doutrina é de amor. Os fenômenos mediúnicos fazem parte, mas a doutrina nos faz crescer, nos faz evoluir, quando dela fazemos o melhor proveito. Então, sejamos semeadores dos ensinamentos do Mestre, espalhando, semeando união, alegria, amor e paz. Porque quando Jesus diz: amai-vos uns aos outros, e nós nos esquecemos, querendo que todos nos amem, mas nós, numa dificuldade muito grande, não conseguimos amar ao outro. Amamos até, ou julgamos que amamos, quando o outro nos favorece, quando o outro faz o que queremos, nos dando um retorno daquilo que esperamos. Mas Jesus diz: amai aos que vos perseguem e caluniam. Amai os inimigos. E isso, às vezes, a gente encara como algo difícil, porque realmente não é fácil. Mas com o exercício chegaremos lá. Aremos a nossa terra, adubemo-as, para que a semente do amor floresça, dando os melhores frutos. E não podemos esquecer que seremos os primeiros a colher os frutos sazonados. Lembrando também, para encerrar, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória.
Você está esperando o quê? Para pegar o arado, a charrua, arregaçar as mangas e ir arar, adubar, amar a sua terra. Semeie amor, que você colherá amor. Muita paz, que Jesus continue nos abençoando, que essa doutrina linda, bela, transparente, possa continuar nos esclarecendo para que saiamos daqui bem melhores do que quando aqui chegamos. Muita gratidão a Deus e a todos, e rogando para que continuemos na busca incessante do melhor para nós. Um grande abraço e que as bênçãos da união permaneçam entre nós.